Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Nathalie e eu quero compartilhar com vocês, independente da sua religião, da sua fé, uma visão que Deus me deu hoje. Hoje é dia 21 de setembro de 2015. Irmãos, antes de eu começar a contar para os irmãos essa visão que Deus me deu acerca do arrebatamento da igreja, eu quero deixar um versículo para meditação da igreja que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para que os irmãos entendam essa visão, tá? Primeiro eu vou estar explicando aqui o porquê Deus me deu esta visão. Bom, irmãos, eu estava buscando a Deus em oração, em jejum, tenho subido ao monte uma vez por semana, porque nos tempos de hoje, irmãos, é necessário vigiar e orar constantemente. Você pode até achar que é exagero meu isso, mas não é mais tempo de estar brincando, de estar perdendo tempo com coisas deste mundo. E eu estava buscando a Deus e também estava pedindo a Deus uma bênção espiritual. E foi passando os meses, as semanas, e eu ainda não havia recebido esta bênção. Não recebi ainda esta bênção espiritual que eu estou pedindo a Deus. E eu comecei a perguntar ao Senhor se havia algo em mim que estava impedindo de eu receber isto. E aí o Senhor falou comigo numa noite, no dia 14/9/2015, o Senhor falou comigo durante a noite. Ele disse assim, para mim ficar 7 dias sem usar o Facebook. Irmãos, eu tenho um Facebook, não é um Facebook pessoal, é um Facebook que eu uso somente para a obra do Senhor. E nesse Facebook eu usei muito. Há um tempo atrás, eu passei por meses de período de uma enfermidade e eu tinha dificuldade de sair de casa por causa das dores que eu sentia em todo o meu corpo. Então eu não conseguia fazer a obra de Deus, não conseguia sair, não conseguia andar direito por causa das dores e eu fiquei limitada. Eu comecei então a usar o Facebook para postar versículos, ensinamentos da palavra de Deus, e assim eu tenho feito. E houve um tempo que o Senhor falou para mim que o tempo de eu fazer a obra do Senhor através dessa ferramenta já tinha acabado. E realmente a minha saúde se estabilizou, graças a Deus. Tenho conseguido sair de casa, caminhar, andar até distâncias um pouco maiores para fazer a obra do Senhor. Mas, irmãos, eu continuei ainda usando o Facebook, neste intuito, né? Não pessoal, mas neste intuito. E o Senhor falou para mim que era para mim ficar 7 dias sem usar o Facebook. Aí eu até questionei o Senhor, falei, Senhor, mas eu não uso o Facebook para o mal, mas para testificar das coisas do Senhor. Aí o Senhor mais uma vez falou no meu coração que o tempo de eu usar essa ferramenta para a obra dele já havia terminado. E que eu estava tão interligada com essa ferramenta que eu não conseguia passar um dia sequer sem entrar no Facebook. E realmente, irmãos, eu não conseguia mesmo. Todos os dias eu entrava, nem que seja para postar um versículo, para ver algo que algum irmão postou, alguma notícia relacionada aos acontecimentos finais. Então todos os dias eu entrava. E eu aceitei quando o Espírito Santo de Deus disse para mim ficar 7 dias sem entrar no Facebook. E eu comecei no dia 14 à noite. E veio se passando os dias. Quando foi hoje? Hoje é dia 21, hoje completa-se 7 dias.
Durante a madrugada do dia 20 para o dia 21, que foi do domingo para a segunda, meu filho está doente, está enfermo, e eu acordei às 4 horas da manhã. Ele estava com muita febre, já faz uns 3 dias que ele está doente, muita tosse. Eu levantei para medicá-lo, para cuidar dele, né? E aí eu fiquei ali com ele, eu perdi o sono, ele também. Eu fiquei ali acordada. E aí eu me levantei e fui orar. Aí meu filho não deixava eu levantar para orar, porque ele queria que eu ficasse ali do lado dele. Aí eu não conseguia orar, não conseguia dormir. Aí eu me levantei, peguei um pouco de água para o meu filho. Isso já era 5 e pouco da manhã, já estava amanhecendo. Me deitei na cama do meu filho e fiquei aqui deitada com ele, olhando para o teto. E comecei a orar em pensamento com os olhos abertos. Fiquei olhando fixo para o telhado e comecei a falar com o Senhor sobre este propósito. Dizer ao Senhor, Senhor, hoje está completando 7 dias e o Senhor não falou ainda nada comigo. Relacionado a isso, o Senhor ainda não me disse nada. Nada aconteceu, Senhor. E aí eu comecei a falar com o Senhor sobre essa questão, que no caso hoje é o 7º dia. E naquele momento, irmãos, meio que imediatamente eu estava acordada e eu sabia disso. Eu tinha total ciência que eu estava acordada. Olhando para o teto. De repente, irmãos, abriu uma visão diante dos meus olhos. Aleluia. E nesta visão, irmãos, eu me via suspensa no ar. Eu sentia que estava suspensa no ar. E eu olhei para baixo e vi vários pontinhos pequenos. Quando eu aproximei mais a vista, eu vi que eram pessoas. E elas estavam todas vestidas de branco e de costas para mim. E elas estavam com as mãos assim para cima. E algumas estavam até subindo. Subindo, né, para cima, para as nuvens. E acima, né, tinha nuvens, tinha algumas nuvens cinza e tinha uma nuvem bem grande, mas bem branca mesmo. E eu achei diferente, né, aquela nuvem bem branquinha no meio de várias nuvens cinzas. E eu fiquei olhando para aquela nuvem, e aí é como se a minha visão se aproximasse da nuvem, como a gente dá um zoom na câmera. Foi dado um zoom naquela nuvem e eu vi, irmãos, deu um zoom e quando eu olhei para aquela nuvem eu vi que havia um exército de anjos ali. Glória a Deus, aleluia. E era uma quantidade tão grande que não dava nem para contar, irmãos. Eram milhares de anjos e eles estavam numa formação assim, um do lado do outro, muito grande, sabe, muito organizado. E eu percebi que todos eles estavam em cima de cavalos. Eles estavam cavalgando. E o cavalo estava em movimento, como se estivesse correndo com muita pressa. E eu entendi que eles estavam vindo de encontro com a igreja que estava embaixo para subir. Aleluia. E aqueles anjos, irmãos, eu não deu para mim entender ou ver exatamente o aspecto assim físico da expressão facial deles, os detalhes, mas eu só via que tanto eles quanto o cavalo que eles estavam montados, todos eram semelhantes a um vidro, a um cristal, mas não era transparente porque reluzia. Então era como se fosse um vidro, mas que saía uma luz daquele vidro que era como se fosse reluzente. Não era aquela luz de cegar, mas era reluzente, brilhava, era a coisa mais maravilhosa, mais tremenda que eu pude ver, irmãos. E naquele momento, amados, eu percebi que na fileira da frente havia um no meio deles, na fileira da frente, que ele era mais alto que os outros. Todos os anjos eram da mesma altura, mas havia um que era mais alto. E eu me aproximei mais, assim, os olhos para entender por que ele era diferente dos outros. E eu vi que havia uma coroa muito grande na sua cabeça, aleluias.
E ele também estava com o braço assim levantado, a mão levantada, e tinha um cedro bem grande também, bem comprido nas mãos dele. Ele também estava montado no cavalo, aleluias. E eu entendi que aquele era Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias. E naquele momento meu coração começou a disparar. E eu fiquei tão alegre. Oh, Senhor, eu fiquei tão feliz. Porque eu falei, Jesus, é o Senhor, é Jesus, é Ele, é o Senhor. E eu fiquei tão feliz que o meu coração começou a disparar, irmãos. E eu fiquei tão alegre, tão feliz. Não, sabe, não coube dentro do meu coração tanta alegria de saber que era Jesus ali. Ele estava vindo a passos bem largos em cima do seu cavalo. E ele vinha assim com tanta rapidez para vir buscar a sua igreja. E aí a visão sumiu. E aí eu já me encontrava na cama ainda deitada, com os olhos abertos, olhando para o teto. E eu não consegui me mover, nem me levantar da cama, porque o meu corpo estava muito pesado, cansado, eu não conseguia me levantar, me mexer. Eu fiquei um tempo ali, e aí eu consegui, depois de um tempo, eu adormeci. Aleluia. Mas eu fiquei pensando nesta visão. Oh, meu Deus. E eu não consigo nem esquecer de tão maravilhoso que foi. Irmãos, Jesus está voltando. Eu sei que vocês ouvem isso, acho que quase todos os dias. Ouvem falar que Jesus está voltando, irmãos, mas com certeza. Muitos pensam que ele está demorando, que ele está tardando. Mas não tá, porque eu vi ele no cavalo e o cavalo corria, estava em movimento, ele tá vindo com pressa, irmãos. O Senhor já falou no meu coração que já era para o Senhor ter vindo, e ele não veio ainda, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja não está preparada. A igreja não está preparada, não está em santidade. A igreja não tem deixado as coisas do mundo, as coisas que a gente vê que é simples, como por exemplo o uso do Facebook, que eu achava que é uma coisa simples, mas estava tomando muito meu tempo, aleluia, tempo que eu deveria dedicar a outras coisas para o Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus ainda não veio, porque ainda tem tantos desviados que ainda Ele quer resgatar, Ele está dando uma última chance. Você que é desviado, você que está afastado da presença do Senhor, volta rápido, volta correndo. O mais rápido que você puder, corre para os caminhos do Senhor, volta. Porque não haverá mais tempo. Aleluia. Ai daqueles que ficarem. Ai daqueles que ficarem, igreja. O Senhor já falou no meu coração que de 10 pessoas só vai subir 2 se ele vir hoje. Nesse tempo, agora, de 10 pessoas, só 2 está preparada. E ele está dando um despertamento para as virgens. As 10 virgens estão dormentes. As 5 virgens prudentes e as loucas, todas elas adormeceram. Mas só 5 despertaram. Então está faltando ainda, irmãos. Está faltando ainda a igreja se despertar. Muitos estão dormindo. Muitos estão fazendo planos. Fazendo anos e anos e anos de faculdade. Passa o dia inteiro trabalhando, a noite inteira estudando. E nunca tem tempo para o Senhor. Nunca tem tempo para buscar ao Senhor. Irmãos, deixa essas coisas de lado. Irmãos, deixa isso. Se você puder se dedicar ao Senhor, se dedique. Não é mais tempo, irmãos. Não é mais tempo. Não é mais tempo, amados, de ficar perdendo tempo com essas coisas que vão ficar aqui, essas coisas que perecem. Irmãos, cada dia mais eu tenho lutado para entrar lá. Porque só aceitar Jesus, só ser batizado, só participar da Santa Ceia não é, irmãos, não quer dizer que eu já estou salva. Não,
Porque a palavra do Senhor diz que seja em todo tempo alva tuas vestes. Então todos os dias as minhas vestes têm que estar alva. Se tiver uma manchinha sequer, irmãos, naquele grande dia eu vou ficar de fora. Irmãos, pense nisso que eu estou falando. Tudo que eu estou falando não é de mim, mas do Senhor. O Senhor está voltando. Mas Ele está tão perto, irmãos, que vai pegar muita gente de surpresa. Aquele dia será um dia de surpresa. Será um dia de muita surpresa para muitos. Quem acha que vai subir vai ficar. Quem está se achando, se garantindo que já é salvo vai ficar. E aqueles acham que vai ficar porque é humilde o suficiente para reconhecer que é pecador e que será salvo pela graça e misericórdia do Senhor, irmãos. Esses vão subir. Aleluia. Que os irmãos meditem tudo que foi falado. Em nome de Jesus.